Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você tem uma notícia comentada sob a ótica da doutrina espírita, você relembra fatos que aconteceram durante a história do Espiritismo, tem recomendação de livros sobre o tema e também encerramos com uma música feita sobre a notícia e o esclarecimento do Espiritismo. Vamos começar fazendo a nossa oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, pela oportunidade de estarmos juntos, compreendendo um pouco mais o mundo que nos cerca. Agradecer a Jesus, que é o nosso mestre, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos auxilia no Papo Espírita, e a você, por estar conosco neste momento, fazendo a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. O título do nosso Papo Espírita você já percebeu, porque ele está aqui, e é: Bandeira do Estado Islâmico foram encontradas no carro dos atiradores. Duas bandeiras do Estado Islâmico foram encontradas no carro dos dois suspeitos do ataque a tiros na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, no dia 14 de dezembro, que deixou ao menos 16 mortos. Uma das bandeiras estava no capô do veículo do pai e filho, identificados como Charles Akram e Naved Akram. A informação foi dada por autoridades à emissora australiana ABC News. Ele havia sido investigado por terrorismo. Há 6 anos, a Agência de Inteligência Interna da Austrália suspeitou de laços estreitos do jovem com uma célula terrorista do Estado Islâmico sediada em Sydney. A investigação teve início depois que a polícia descobriu um plano terrorista em 2019 e foi frustrado. Naved ficou sendo acompanhado pelos investigadores por um período de 6 meses, mas avaliaram que ele não representava uma ameaça contínua, sendo informações da mídia local. Vídeo gravado por testemunha mostram 2 homens armados. Na imagem, eles aparecem vestindo camisas pretas e disparando tiros de uma ponte em um estacionamento na praia. Ao menos 16 pessoas morreram, 40 ficaram feridos. Lamentável, né? Terrorismo. Mas vamos ver o que Allan Kardec nos esclarece a respeito do islamismo. Ele fez seus comentários na Revista Espírita de agosto de 1866. Diz ele que, no princípio, a religião dos árabes consistia na adoração de um Deus único, e cujas vontades o homem deve ser completamente submisso. Essa religião, que era a de Abraão, chamava-se Islã, e os que a professavam diziam-se muçulmanos, isto é, submetidos à vontade de Deus, mas, pouco a pouco, o puro Islã degenerou em grosseira idolatria. Cada tribo tinha seus deuses e os seus ídolos, que defendia obstinadamente pelas armas, para provar a superioridade do seu poder. Muitas vezes foram essas as causas dos pretextos de guerras longas e encarniçadas. A fé de Abraão havia, pois, desaparecido entre esses povos, malgrado o respeito que conservavam por sua memória, ou pelo menos tinha sido de tal modo desfigurada que a realidade não mais existia. A veneração pelos objetos considerados sagrados tinha descido ao mais absurdo fetichismo. O culto da matéria tinha substituído o do espírito. Atribuiu-se um poder sobrenatural
aos mais vulgares objetos consagrados pela superstição, a uma imagem, a uma estátua. Tendo o pensamento abandonado o princípio pelo símbolo, a piedade não passava de uma série de práticas exteriores minuciosas, as quais a menor infração era olhada com sacrilégio. Contudo, ainda se encontrava em certas tribos alguns adoradores do Deus único, homens piedosos que praticavam a mais inteira submissão à vontade suprema e condenavam o culto aos ídolos. Eles eram chamados de Hanifes. Eram os verdadeiros muçulmanos, os que tinham conservado a fé pura do Islã, mas eles eram pouco numerosos e sem influência sobre o espírito das massas. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a religião muçulmana, ela perdeu esta pureza inicial, assim como o judaísmo, assim também como o cristianismo, mas, segundo Allan Kardec, sempre julgamos mal uma religião quando tomamos por ponto de partida exclusivo suas crenças pessoais, porque então é difícil que aliemos um sentimento de parcialidade na apreciação dos seus princípios. Para compreender o seu ponto forte e o fraco, preciso vê-la de um ponto de vista mais elevado, abarcar o conjunto de suas causas e efeitos. Se nos reportarmos ao meio onde ela surgiu, aí encontraremos quase sempre, se não uma justificativa completa, pelo menos uma razão de ser. É necessário, sobretudo, penetrar-lhe o primeiro pensamento do fundador e dos motivos que o guiaram. Longe de nós a intenção de absolver ou condenar Moisés de todos os erros, bem como sua religião de todos os erros que foram o mais vulgar bom senso. Contudo, a bem da verdade, devemos dizer que também seria tão pouco lógico julgar essa religião conforme o que dela fez o fanatismo, quando seria julgar o cristianismo segundo a maneira pelo qual alguns cristãos a praticam. É bem certo que, se os muçulmanos seguissem em espírito o Alcorão, que o profeta lhes deu por guia, eles seriam, sob muitos aspectos, muito diferentes do que são. Entretanto, esse livro tão sagrado para eles, e só os tocam com respeito, leem-no e releem-no sem cessar. Os fervorosos até o sabem de cor, mas quantos o compreendem? Comentam-no, mas do ponto de vista de ideias preconcebidas, de cujo afastamento fariam um caso de consciência. Então, o que acontece com a Jihad islâmica é uma leitura incorreta do Alcorão, porque quem foi Maomé? Pois é, vamos ver o que diz a obra A Caminho da Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, a respeito, pelo Espírito Emmanuel, a respeito do islamismo. Emmanuel situa Maomé como um grande missionário espiritual, enviado à Terra com a tarefa específica de organizar moral, social e religiosamente os povos árabes, que então viviam em forte fragmentação tribal. Conflitos constantes, práticas religiosas dispersas, sua missão principal foi restabelecer a ideia de um Deus único, fortalecendo o senso de responsabilidade moral do ser humano diante do Criador. Segundo Emmanuel, Maomé não surgiu como criador absoluto de uma nova verdade, mas como instrumento da providência divina, adaptando os ensinamentos divinos à realidade cultural, psicológica e social do seu povo. O islamismo, assim, é visto como uma etapa necessária da revelação progressiva, preparando consciências e disciplinando a sociedade para os avanços futuros. Pois é, gente, o islamismo tem trazido para nós valiosos princípios morais, como a submissão à vontade divina, a oração, a caridade, a justiça, mas ele também carregou
marca do meio humano que se desenvolveu. Algo que Emmanuel afirma ocorrer com todas as religiões quando passam do plano espiritual para o campo das instituições humanas. Então, dentro dessa leitura espírita, Maomé é respeitado como o espírito da mais elevada hierarquia, mas não colocado acima de Jesus. Emmanuel reafirma que o Cristo é o guia e modelo da humanidade, enquanto que os demais grandes líderes religiosos são cooperadores do plano divino, atuando em regiões, épocas e contexto distintos. E encerra Emmanuel destacando que nenhuma religião deve ser julgada pelos seus excessos históricos, mas pela contribuição essencial ao progresso moral da humanidade. O islamismo, nesse sentido, cumpriu e cumpre um papel fundamental ao consolidar o monoteísmo, organizar sociedades e impulsionar o desenvolvimento intelectual e científico de vastas regiões do mundo. Então, tem que ser respeitado. Não é por causa de um ou dois que nós vamos condenar o islamismo. Não. Quem faz isso são os fanáticos de outras religiões que não são muito diferentes dos fanáticos do islamismo. Vamos ver agora as efemérides espíritas do mês de janeiro. No dia 1º de janeiro de 1846, nasce o filósofo da doutrina espírita Leon Denis, autor de vários livros doutrinários. Leon Denis foi o continuador da obra de Allan Kardec depois que Allan Kardec retorna à espiritualidade no dia 31 de março de 1869. Falando em Allan Kardec, no dia 1º de janeiro de 1858, surge o primeiro número da Revista Espírita, fundada por Allan Kardec. E ele seria seu editor, seu coordenador e seu financiador durante 12 anos. Quem quiser conhecer o pensamento do codificador é obrigado a ler a Revista Espírita. Tem muita gente que diz, mas é muita coisa ler os 5 livros da doutrina, o Pentateuco, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, Inferno e a Gênese. Mas a Revista Espírita de Allan Kardec, com 144 volumes nesses 12 anos, é um manancial de muita informação a respeito da doutrina espírita. No dia 1º de janeiro também, já de 1875, é publicada a primeira Folha Espírita do Rio de Janeiro, e a segunda do Brasil com o nome de Revista Espírita. E, no dia 2 de janeiro de 1884, é eleita a primeira diretoria da Federação Espírita Brasileira, tendo como presidente o Major Francisco Raimundo Everton Quadros. No dia 3 de janeiro de 1412, nasce na França Joana d'Arc, que seria a última encarnação de expiação do apóstolo Judas em função da traição que ele fez a Jesus. No dia 4 de janeiro de 1903, desencarna Alexandre Aksakov, cientista ligado ao espiritismo. No dia 6 de janeiro de 1868, surge nas livrarias a primeira edição de A Gênese de Allan Kardec. No dia 10 de janeiro de 1969, desencarna a professora Zilda Gama, médium psicógrafa, tendo produzido, por intermédio do espírito Vitor Hugo, diversos romances mediúnicos. No dia 11 de janeiro de 1971, desencarna o médium Pedro José de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, vítima de um acidente automobilístico. Tem até um filme feito a respeito da sua vida. Vamos agora à recomendação do livro. Já que citamos o livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, a nossa recomendação de leitura, uma delas é esse livro. Nesse livro, o Espírito Emmanuel nos conta desde o início da formação da Terra, a gênese planetária,
Descreve a formação da Terra, o surgimento da vida, com a atuação dos espíritos puros e a formação de uma sopra primordial, onde foi vertido as primeiras princípios espirituais que deram origem à vida na Terra. O livro também apresenta a evolução das civilizações, percorre a história dos grandes povos na Índia, China, Egito, hebreus, mostrando a influência espiritual por trás dos seus avanços e retrocessos, como também a missão de Sócrates na Grécia e os desvios de Roma. Ele nos apresenta rapidamente, aborda o Renascimento, as revoluções francesa e americana, e chega o Espiritismo, visto como consolador prometido por Jesus, restaurando o cristianismo original. E, finalmente, ele prepara o leitor para uma nova era, onde os valores espirituais serão testados e o planeta se move da categoria de provas e expiações para o mundo de regeneração. O segundo livro indicado é Espiritismo e Religião, por uma teologia pluralista, o livro de André Andrade Pereira, na área de Ciências da Religião, é bastante interessante e nós recomendamos lê-lo. Encerrando, nós agradecemos a participação de você, convidamos para fazermos o Pai Nosso e depois uma música de encerramento. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Obrigado pela companhia e até o próximo Papo Espírita. Um beijo no coração e até lá, então. No deserto ecoava a antiga oração, só Deus chamando o povo à submissão. Mas o símbolo tomou o lugar do coração e a matéria eclipsou a luz da devoção. Entre ídolos erguidos pela ilusão, poucos guardavam a fé da revelação. Ânimos fiéis, a pura intenção, certos do alto, sem voz na multidão. Então surge um homem de firme direção, forjado no tempo, na dor e na missão. Maomé levanta o estandarte da união, chamando as tribos à lei do coração. Não cria verdade, mas serve a criação, instrumento divino da renovação. Ajusta a mensagem à humana condição, etapa sagrada da luz em progressão. Como toda crença, ao tocar a instituição, das marcas do meio, limites da razão, mas guarda sementes de elevação, justiça, oração, caridade e ação. E acima dos tempos, em suprema posição, Cristo é o guia da humana ascensão. Outros são vozes da mesma canção, cooperadores da divina condução. Não julgues a fé pelo erro e pela dor, mas pelo bem que semeia em redor. Toda religião nasce do mesmo amor, caminhos diversos, rumo ao Criador.